Negociante Patissa é membro da União dos Escritores Angolanos, é escritor, está de passagem a Luanda, vai ao Brasil participar de um workshop, um evento internacional de literatura, representar a nossa literatura angolana. Patissa, bem-vindo à Rádio Nacional. Muito obrigado, Walter Arsénio. Muito obrigado, Santana, nosso operador de som. Obrigado, se estende aos ouvintes da Rádio Nacional de Angola, bem como ao coletivo de trabalhadores. Realmente estou de malas feitas, estou de viagem, para participar na segunda edição da Festa Literária do Pelourinho, Flipeló, que vai acontecer na cidade de Salvador, estado da Bahia. Vou a convite da Secretaria de Cultura do Estado brasileiro. É para um escritor um grande privilégio estar a participar de eventos dessa natureza, não é? Sim, realmente, mas também há uma carga de responsabilidade, porque embora o convite seja dirigido ao escritor como indivíduo, você carrega um pouco a marca Angola, quanto mais não seja, porque é um evento, é quase que uma questão de Estado. Uma coisa é ir visitar amigos, uma coisa é ir, a lançar uma obra, a outra é ir participar, na verdade, na metodologia de diálogo intercultural, mas tendo como pano de fundo a diplomacia cultural. É uma responsabilidade grande. Não vai ser a primeira vez que vou participar num evento internacional. Já fui à Feira do Livro de Frankfurt, a convite do Goethe Institute, que é do Ministério dos Negócios Estrangeiros do governo alemão. Neste evento fui em 2016, indicado pela União dos Escritores Angolanos. E como é que nasce esse interesse pela escrita de Negociante Patissa? A percepção que eu tenho é que cada vez mais o mundo é uma aldeia global. E tenho estado a dizer que cada artista que tem um êxito tem que considerar que uma fatia deste êxito é complementada pelo trabalho da comunicação social também. Então, nós fazemos o nosso trabalho e há esta componente da divulgação e também interesse por Angola do ponto de vista da sua literatura por outros países de expressão portuguesa. Então, dentro desse princípio de um mundo como aldeia global, os olhos do mundo estão atentos em nós. Claro que não é um grau de representatividade, mas penso que isso pode ser um corolário de um trabalho que vem sendo feito por autores conhecidíssimos como o Agualusa, o Injac, o Pepe Tela, o Luandinos. Penso que é um pouco de tudo, não consigo dissociar. Creio que faz parte do nosso percurso histórico em termos de produção literária. Não é um escritor que está nos nossos grandes palcos da literatura. Exatamente. Está aí escondido no interior, está em Benguela. Sim. Mas há um reconhecimento que vem de fora da capital de Luanda. Afirmativo. O facto de termos uma casa de cultura, o Centro Cultural Casa de Angola na Bahia, parece-me que faz com que as instituições brasileiras prestem alguma atenção por Angola e acompanhem, sem aquele olho viciado, imediatista que se registra muito em Angola, e acompanhe, de certa maneira, aquilo que se produz. Falta-nos um pouco disso também aqui entre nós. Sim, Ir sim. em busca daqueles que estão lá nos seus cantos, trazê-los para a mais alta ribalta, para os grandes palcos. E às vezes temos que ter algum cuidado a falar para não ferir suscetibilidades e não passarmos a ideia de ingratidão. Mas tenho a percepção que falta aquilo que muitos chamam de o plano de leitura, através do qual haveria uma seleção rigorosa de obras a serem estudadas, mediante o rigor. Falta também, no panorama da comunicação social, em meu entender, a figura do editor de cultura e de arte, de maneira que a agenda cultural da comunicação social não seja dominada pela mesma lei, entre aspas, da música, do imediatismo. No campo da literatura é necessário que haja profissionais que tenham uma percepção um pouco acima do comum para poder destrinçar. Evitarmos coisas, por exemplo, de livro de autoajuda ser considerado uma obra literária. Isto reflete, quanto a mim, uma lacuna muito grande nas redações para termos profissionais a acompanhar os setores e divulgar as coisas como devem ser. Tem 7 obras despublicadas. Essas 7 obras estão espalhadas as várias livrarias, os sítios onde as pessoas podem encontrar a nossa literatura. Infelizmente não, e vamos dizer isto porque
Em Portugal, havia uma porta que seria estratégica para a divulgação da literatura angolana, para além dos já conhecidos, que seria a editora Nós Somos, do mais velho Luandino Vieira, na qual era também sócio o escritor Arnaldo Santos. Mas Luandino tem uma visão dele de verticalidade, não sei o que é que se passou, parece que faltaram apoios, a editora fechou. Tens, por um lado, um papão chamado Leia, que tem os seus critérios, mas era preciso ter uma editora angolana com alma angolana. E essa editora Nós Somos, do Luandino, seria a grande porta, fechou. Publicaram o livro Guardanapo de Papel, assim como publicaram o Noque Nogueira. Estou a falar dos que... Não preciso falar de Lupita Feijó, que já é um conhecidíssimo. Então, publicaram também o David Capelenguela. A minha editora principal é a União dos Escritores Angolanos. E tenho estado a reclamar que temos alguma debilidade quanto à circulação do livro. O livro não passa da sessão de lançamento e autógrafos e, regra geral, está lá na União. Portanto, falta aí articular com as superfícies comerciais e com as livrarias. É algo no qual não tenho experiência, por isso não saberei dizer exatamente porque é que não resulta. Mas o que posso dizer é que as obras que andaram nas lojas minhas esgotaram. O livro A Última Ouvinte, que é de contos, saiu em 2010. Saiu também o livro Não Tem Pernas o Tempo, que é uma novela, saiu em 2013. Assim como o Apito que Não Se Ouviu, são crônicas. Em 2014, por meio daquele programa que era superintendido pela Presidência da República, por meio do Gracima, publiquei o livro Fato Sem Gola, O Homem do Rádio que Espalhava Dúvidas. Fez parte, não dos 11 clássicos como tal, mas dos 11 novos autores, como assim designaram. Este livro havia a circular pelo menos 2.000 exemplares, a custar 500 kwanzas. Hoje já não se encontra esse livro. E não há reedição. Também. Pois, eu gostava de pegar aqui. Por que não há essa reedição? Não tenho uma experiência de editor. As pessoas não estão muito interessadas na publicação de livros, isso não rende. Íamos colocar uma contra-pergunta: por que a reedição de uns e não de outros? Não é? Precisamos de identificar, quanto a mim, estratégias de tornar o livro dinâmico. Porque, e é preciso compreender uma coisa: se por um lado eu sou, digamos, entusiasta quanto ao progresso do nosso percurso histórico, por outro lado, considero que determinadas práticas positivas do passado deviam ser resgatadas. Nestas, eu elencaria a tiragem de livros em quantidades mais ou menos industriais. No tempo do monopartidarismo, as obras, mas há mercado para consumir esses livros? Não, vou lá chegar. Nós somos um país com mais de 24 milhões de habitantes. E cada livro que sai em 1.000 exemplares. Ora, Benguela tem 10 municípios. Do ponto de vista aritmético, se nós distribuíssemos os livros de maneira equitativa só em Benguela, seriam 100 exemplares em cada um dos 10 municípios de Benguela. Não haveria nenhum mais de sobra. Está a perceber? Então, o que falta é elevar a tiragem. Isto vai implicar a subvenção do livro, porque a produção do livro é muito cara. Da mesma maneira que o Estado põe a mão para subvencionar determinados setores, conforme fez com o combustível até durante muitos anos, devia se repensar também com o livro. Se nós baixarmos o preço do livro, deixa de ser repelente. E é baixar o preço do livro, aumentar a tiragem e fazê-lo circular. É isto que não está a acontecer. Sente-se melhor na poesia ou nos contos? Pronto, sinto-me melhor de acordo com a circunstância, mas a minha atividade é assim: eu gostaria de escrever outros gêneros mais desafiadores, como romance, mas tenho uma atividade que é muito estressante, esgotante e não me dá jeito para a pesquisa que um romance exige. O conto acaba por ser algo em relação ao qual estou mais familiarizado, porque eu cresci no meio rural e a ouvir também contos. Então o conto acaba por ser uma coisa ligada, à minha memória visual e auditiva, porque eu, embora tenha vivido no meio rural, que a gente chama mato, até os 7 anos, foram anos de muita riqueza imagética, essas coisas. Também gosto de poesia, escrevo poesia, mas produzi mais contos do que poesia. Como é que nasce o Último Ouvinte? A Última Ouvinte nasce pelo meu fascínio pela rádio. Se der conta, quase os meus livros têm qualquer coisinha de rádio. Tem A Última Ouvinte, tem O Homem do Rádio que Espalhava Dúvidas, quer dizer, ando sempre pelo universo da rádio.
Descobri a minha inclinação para a escrita e para a comunicação em 1996, quando participava num programa infantil da televisão. Depois não consegui lugar, pronto, não tinha habilidades e outras coisinhas mais que não convém, pronto, aqui dizer. Mas depois despertou-se aí o fascínio pela rádio. Em 2003 fiz estágio numa rádio comercial lá de Benguela, mas também lá está, não há formação e não fiquei. Mais tarde voltei pelo meu trabalho no setor das organizações não governamentais. Eu concebi um programa pagando o espaço de antena para a reconciliação e não sei o que, naquela altura do pós-guerra. E então tinha participação de ouvintes, né, via telefone, e havia sempre um outro ouvinte que era praticamente cativo do programa e ficava tudo que tu tinhas era o timbre e a empatia e não conhecias a pessoa, e despertou dali. Então escrevi este enigma baseando na experiência e no fascínio que eu tenho pela rádio. A rádio é a sua paixão. É minha paixão. Gostaria de ter uma rádio minha, mas ultimamente, andando pelos bastidores da rádio, fui conhecer essa secção da propagação de sinal e emissores e concluí que afinal a rádio é muito mais cara do que eu imaginava. Estou quase a desistir. Mas, mas aqui nos seus escritos incentiva os leitores a não desistirem dos seus sonhos. Não, mesmo o livro, no livro, qual é o... Fado sem Angola, o homem do rádio. Pois é isso, sim. Não, porque assim, há 2 semanas estávamos a ver televisão com o meu sobrinho, o Abimael, deve ter 5 ou 6 anos. E estávamos a ver bonecos e o pássaro falava, coisa assim. E ele dizia, tio, isso é mentira. Eu olhei para ele e disse, não, filho, isso é imaginação. Uma vida levada só com objetividade acaba por ser sem sentido, acaba por ser violenta. E nós precisamos de acreditar nos sonhos, precisamos de não perder de vista a poesia que aparece através da música, através do diálogo, através da amizade, através dos sonhos. Benguela é uma cidade com histórias suficientes para preencher as suas histórias, os seus contos, naquilo que traz como proposta literária. Sim, eu tenho um princípio e levo isso quase que de maneira mecânica, e eu compreendo que, em função do nosso processo histórico, do êxodo rural para as cidades, isto depois se reflete na nossa literatura, ou seja, a nossa literatura em Angola retrata quase que sempre a vida do asfalto. Mas temos uma Angola diversa, rica, no meio rural que não é retratada. Por exemplo, eu pergunto, temos algum livro de literatura que fale dos Khoisan? Parece que não temos. A nossa literatura é praticamente, não que seja mau, mas é preciso buscar outras vozes. Então eu tento resgatar, de certa maneira, um legado deixado por Wanyangashito, não que eu escreva como ele, mas estou a falar da sensibilidade de ouvir as vozes do campo. E então na minha obra há essa alternância cidade-campo. Ponho um conto sobre a cidade e imediatamente ponho um conto sobre o campo. Temos essa necessidade de ir resgatar a nossa literatura identitária. Sim, Arsénio, porque quando estávamos na feira do livro de Jerusalém em 2013, o escritor galardoado era um espanhol, António Munhoz Colina, disse uma coisinha no discurso dele de recepção do galardão, que para mim foi muito, digamos, emblemático. Ele disse, a literatura não é lançar livro, aparecer na comunicação social e ser famosos. A literatura é a preocupação que tem que existir para nós não desaparecermos como povo, carregados de cultura, carregados de sensibilidade, carregados de sabedoria, carregados de sentimentos. Então a literatura, para mim, tem que estar associada a uma questão de identidade, sempre acreditando que a universalidade é um encontro de identidades. A literatura não pode ser, para sermos iguais, fazermos tábua rasa. Então, se eu tenho esta vivência com o meio rural, não entendido como atraso, mas entendido como dinâmicas culturais específicas, diferentes, e que pintam este mosaico chamado Angola, eu tenho que transportar isso também para o papel. Esta ideia que vai apresentar no Filipe Lô? Exatamente. Eles deram-nos um tema muito aberto, que é falar dos processos de escrita, e vamos falar disso. A metodologia vai ser de moderação, não tive acesso ao guião, mas procuro ser autêntico em tudo, né? Procuro ser autêntico em tudo. É o discurso que tenho aqui consigo, e se me fizerem perguntas que levem a buscar esta linha de raciocínio, vou apresentá-la, né? É isto, procuro sempre autenticidade. Há uma questão que é sempre levantada nos encontros, que é a circulação do livro
Sente que há essa necessidade, temos essa necessidade de fazer essa circulação do livro, pelo menos dentro do nosso espaço de língua portuguesa? É necessário, é necessário. Nós fomos lançar, em 2013, pela União dos Escritores Angolanos, com patrocínio da Embaixada Angolana em Israel, a antologia Balada dos Homens que Sonham, em hebraico. É espetacular, até por tudo que Jerusalém e Israel representam. Mas essa balada você não vai encontrar em Moçambique, não vai encontrar em Cabo Verde. Então é preciso. E uma coisa que eu aprendi na Feira do Livro de Frankfurt é que a tradução acabará por ser a ponte de aproximação entre os povos. Então é preciso traduzir obras literárias, e penso que a própria União tem feito algum empenho no sentido de traduzir não obras individuais, mas pelo menos antologias. A Balada dos Homens que Sonham foi traduzida também em italiano, tenho a certeza disso. Creio que em espanhol também. Havia interesse de traduzi-la para hebraico. Isto é bom. Mas nós temos que fazer, quanto a mim, um trabalho mais ou menos socialista, de dentro para fora. Então, a tradução vai ser boa, mas era necessário também que aquele que fala a minha língua me entendesse. E nessa coisa de falarmos língua, aqui o acordo ortográfico, que é uma questão que ainda está, para nós, está por cima da mesa, como é que olha para para esse acordo, para essa questão, não é? Eu tenho uma visão um pouco crítica. Olho para o português, mas tenho mais pressa que se ultrapasse a confusão em relação à grafia das línguas nacionais, que é uma coisa que se arrasta. Ou seja, na oralidade falamos a mesma língua. Quando vamos na codificação e na grafia, estamos divididos entre os católicos e protestantes. Então, isto depois vai ter deturpações na toponímia, vai ter deturpações no nome das pessoas, que o teu filho é assim, quando vais, o oficial de registro que representa o Estado julga-se com mais direito do que você, que é o pai, e vai escrever como ele entende. Eu penso que o governo angolano tem estado a adiar determinadas coisas em relação às quais nos vamos arrepender no futuro. É preciso que o país aproveite os quadros que formou no campo da linguística, no campo da antropologia, no campo da sociologia, pegar essa questão das línguas nacionais, acabar com isso de grafia católica, grafia evangélica. Temos um Instituto de Línguas Nacionais, temos uma Faculdade de Letras e Literaturas Africanas que continua. Então vamos sentar. Penso que conhecimento não falta, falta liderança para conduzir este processo. As associações terão aqui um papel importante também, tem a sua palavra a dizer. Com certeza. Do ponto de vista da advocacia, mas quem toma decisões, essas de políticas de Estado, não são as associações. O que se pode fazer é manifestar vontade, e penso que isso tem sido feito. Agora é necessário que o Ministério da Cultura, e principalmente o Ministério da Administração do Território, compreendam o princípio da interdisciplinaridade. O Ministério da Administração do Território continua feliz com esta castração das consoantes K, W, Y, da toponímia, o que não está correto. Mas o Ministério não dialoga com outros setores da vida. Então é necessário haver um diálogo intersetorial, ouvir as sensibilidades. Não basta nos agarrarmos aos decretos, dizer que no tempo colonial, ou seja, o decreto dizia que tal. O decreto foi feito pelo homem, que reflete a idiosincrasia da sua época. E as coisas são dinâmicas. Então é preciso, quanto a mim, fazermos estudos atualizados e pegar. Estou a me alongar. A sua pergunta é em relação ao acordo de língua portuguesa. Seria bom que se tomasse definitivamente uma posição. Se Angola vai aderir algum dia ou se nunca vai aderir. Porque o que vai ser chato é produzirmos, porque a produção não para nesse interim. O que vai ser chato é produzirmos e chegarmos mais tarde à conclusão que o que produzimos está incorreto, temos que adequar a nova ortografia. E falando em produção, como é que está o nosso processo de produção literária, já olhando aqui para as editoras? Creio que a produção literária não pode ser olhada só a começar pelas editoras, temos que considerar um pouco de tudo. Exato. Pois, tem a indústria do papel que não funciona, isto encarece o custo de produção, quase tudo é importado, aqui só encadernamos. Tem os hábitos de leitura que não são grande coisa. Tem o perfil de saída do estudante do ensino de base que degradou-se consideravelmente, e tem a escola que não forma leitores. Tudo isto é uma combinação que vai prejudicar o livro e a transmissão de valor por meio desse instrumento chamado livro. Então,
quanto a mim, era necessário, resgatando a ideia do tal plano de leitura, e as escolas, por meio desse plano, obrigarem a leitura integral de obras, não ler só fragmentos. Porque o que se vê hoje é que nós resumimos um livro de 200 páginas a 2 parágrafos. O próprio estudante universitário, e vamos falando isso com professores, quando numa prova vê um enunciado com 3 parágrafos, diz que é muito extenso. Por quê? Porque ele a relação que tem com o texto é de tensão. O texto só lhe aparece na prova. A escola não obrigou a uma leitura sistemática, como outros países fizeram. O desenvolvimento passa por ali também. Então, se a pessoa é obrigada, não da perspectiva de tortura, mas dentro do aporte metodológico que se impõe, a ler livro inteiro, em Portugal é assim, no ensino médio as pessoas leem obras inteiras. Então Angola também tem que fazer o mesmo. Penso que funciona. Daquilo que eu tenho estado a constatar aqui no nosso mercado, hoje temos várias obras a serem publicadas. Como é que está esse processo de criação do artista? Tem que se ver, é uma dicotomia. Por um lado há esperança, por outro lado há ainda a aflição. O que me preocupa a mim, e às vezes as pessoas começam a dizer, não, ele como é membro da União dos Escritores Angolanos, tem um discurso, A mim complica é o exacerbar do entusiasmo. Olhar para a literatura como arte performativa me preocupa, de maneira que o cidadão não sabe a diferença entre o mais e o mas sai de casa convencido que é poeta, porque ele entende o poeta como aquele que vibra, tem quedas aparatosas, como dizia o Sousa Jamba, às vezes mesmo só a gritar sobre uma fatura, né, da loja, né, para ele. Pois, então é necessário consistência, em alguns casos, e as editoras têm que ter algum cuidado, não podem trazer obra de autoajuda, de manual de culinária, chamar aquilo de obra literária. Temos que ter, não quero dizer que essas obras são inferiores, mas temos que entender as coisas de acordo com o seu segmento. Estamos a ver, cientistas sociais estão a lançar obras de psicologia, de sociologia, são obras científicas e acadêmicas, se sentem ofendidos se não forem tratados como escritores. Quer dizer que é preciso uma distinção. O cientista social é cientista social, o escritor é escritor. O autor de memórias e biografias é autor de obras de memórias e biografias. Quando as editoras misturam um pouco de tudo e aquelas figuras muito bem posicionadas mediaticamente vão juntando um fascículo qualquer e se lança como uma obra-prima, penso que, do ponto de vista da arrecadação de receitas, até vamos bem. Mas a semente que estamos a lançar para o futuro não é de todo promissora. Então é isto. Não estou a dizer que todas as editoras fazem isso. Mas sabe como é que é? A literatura, se for vista só como comércio, só como mercado, penso que, tal como acontece na música, deforma mais do que constrói. Quem são as suas memórias na nossa literatura? Já me perguntaram isso várias vezes, se tenho um autor preferido. Não tenho. Ou seja, levo a literatura a sério, muito a sério. Vejo a literatura como trabalho. Então leio autores mediante temas. Se eu quero ler um pouco de Vozes do Campo, com tom de sátira e comédia, busco o Anhenga Chito. Se eu quero ler uma poesia mais hermética, mais fechada, leio Adriano Botelho de Vasconcelos, leio José Luís Mendonça. Se eu quero ler um conto escorrido, leio Carmo Neto, leio Roderick Nerone, mas também gosto, se eu quero ler tradições, raízes africanas, leio José Samuel Acacuez, que é do leste, leio o Soberano Canhanga, o Luciano Canhanga. Se eu quero ler um romance intrincado e não sei o que, vou pegar o Ismael Mateus. Quer dizer, a minha leitura é um pouco assim, eu leio como trabalho, não leio tanto como lazer. Quem é que eu gosto mais? Assim é difícil, né? De Portugal, pronto, Luandino a gente lê como oficina, né? Luandino a gente lê como oficina. Todo indivíduo que tende a ser escritor tem que passar por Luandino Vieira. Não, porque assim, muitos de nós vamos parar para esta área sem, na verdade, termos uma solidez dos hábitos de leituras. Quando eu levei ao editor a proposta do Consulado do Vazio, ele disse, ok, tens aqui potencial, mas ainda precisas de ler mais. Lê este e aquele. Eu fui lendo, li Luandino, li Antônio Setas, li João Melo, li Raul David, vais lendo vários, para poder perceber.
Assim o livro ainda está congelado. Podia ter levado isso como ofensa, até porque eu já tinha mesmo patrocínio para publicar o livro, mas preferi ouvir. Então vais lendo vários esses. Eu leio como exercício. Poderá haver um escritor, ok, estou-me a esquecer. Se eu quero ler uma poesia também assim meio hermética, sabe, meio de quebra-cabeça, leio Abreu Pache, que é uma pessoa por quem tenho um grande carinho, tenho por quase todos eles. Ora, poderá estar, li o Sapiruca, li o Kajim Bangala, quer dizer, são vários autores. Luís Fernando também é uma pessoa que leio muito. Quer dizer, são vários autores, né? Posso estar agora a ser injusto a esquecer um ou outro. Aqui das suas obras, alguma que lhe tenha dado mais prazer de escrever? Não que seja nesses termos, porque cada livro tem a sua história em particular. Consulado do Vazio é um livro em que tu mais virgem possível, né? Claro que há sempre uma outra indicação do editor. A Última Ouvinte é muito importante porque foi por causa deste manuscrito que eu fui convidado para ser membro da União dos Escritores Angolanos. Ou seja, normalmente as pessoas solicitam. Eu tive o privilégio de ser convidado a ser membro. Então isto conta muito. Porque Teve apadrinhamento? Sim, porque para ser membro, o estatuto diz isso. A história foi... Quem foram os seus padrinhos? Eu entreguei o livro, como estava difícil conseguir dar a entrada, calhou que o Abreu Pache esteve em Benguela, ele trouxe o manuscrito na quinta-feira, deu a Adriano Botelho de Vasconcelos. Na terça-feira, Botelho me liga a dizer que tinha lido o livro, gostou que ia publicar. Quer dizer, a história foi menos de uma semana. E na sequência disso fui convidado a ser membro. E também tenho essa projeção que tenho, em certa medida, por ter sido membro, né? Claro que eu, como diz um dos meus personagens, o meu trabalho é trabalhar, né? O meu trabalho é este. Eu não tenho fim de semana, não tenho Natal, eu estou sempre a escrever, estou sempre a ler, estou sempre a falar com as pessoas, estou sempre a ouvir. Qual é outro livro? Essas obras que saíram pelo Brasil também marcam-me porque, assim, é uma altura que eu digo que não quero mais publicar livro porque não estou satisfeito com a circulação. Quando tu tomas essa decisão, alguns meses depois, estás a escrever do Brasil... Não, estás a escrever, olha, estamos a seguir o teu trabalho, tens potencial, queremos te publicar, manda poesia. Então, cada livro conta uma história diferente. Também tem um livro de crônicas. Eu escrevo muita crônica, porque tenho blog, então o livro de crônicas foi uma recolha das crônicas que escrevi no meu blog durante 8 anos. Quer dizer, cada livro tem a sua história particular. Quando é que vem o próximo livro para o nosso mercado? Era para ter saído agora em julho, sai em finais de agosto ou princípio de setembro. É a edição angolana do livro de contos O Homem que Plantava Aves. Sai pela editora Acácia, está ligada ao movimento Levarte. Vou agora ao Brasil, quando voltar penso que intensificamos já o processo afirmativo. Já está praticamente, aquilo que falta só é sair da gráfica e calendarizarmos o plano de promoção. Luciano, foi com muito gosto que tivemos aqui no nosso estúdio da Rádio Nacional de Angola. Desejamos boa viagem e que possamos estar juntos nos próximos momentos. Muito obrigado, Arsénio. Muito obrigado ao coletivo de trabalhadores da Rádio Nacional de Angola. Obrigado também aos ouvintes. É um prazer e uma gratidão enorme merecer o vosso carinho, a vossa atenção. Um abraço a todos e boa escuta. Muito obrigado, boa viagem. E para os ouvintes, nós ficamos por aqui. Voltamos nos próximos momentos, quando se justificar a nossa presença. Muito obrigado. A tua presença não se justifica. Não é habitual. Era só para dizer. Eu depois queria, não sei se podia, mais tarde, quando emitisse, ter acesso a esse conteúdo. Não sei se, não posso pedir agora, por uma questão de respeito ao seu trabalho, mas qual é a possibilidade que eu tenho de ter acesso? Quando